Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Marcos. Boa noite, Roseli. Tudo bem? Tudo bem? Karina já tinha falado, né? Isso, já. Tudo bem com vocês, gente? Tudo bem. Mais uma semana, né? Terminando a socialização. Mais um e mês chegando. mais um mês encerrando. Terceiro trimestre aí na metade, acredito. E é assim, né, pessoal? Vida de professor é assim mesmo, né? Não acaba nunca. Então, pessoal, vou compartilhar o material do nosso encontro de hoje, tá? Nós estamos agora no nosso 18º encontro, que é o nosso encontro de socialização. Então, hoje vai ser um encontro, assim, bem proveitoso, um encontro bem, como que eu posso dizer? Bem rico, porque vocês terão um momento aí, né? O momento de compartilhar as experiências de vocês, as implementações. Então, vamos lá. Vamos iniciar o nosso encontro desta segunda-feira, 29 de setembro. Bom, sejam todos muito bem-vindos, tá? Vamos aqui só reiterar os nossos combinados, participação ativa nas atividades, foco no tema, participação com câmera aberta e gestão do tempo durante a fala. Né? Nós somos um grupo pequeno, mas é bom a gente fazer a gestão para a gente também ter aqui o nosso momento do nosso encontro, né? A 1h20, aí bem aproveitado, para a gente poder depois descansar. Não é mesmo, pessoal? Bom, qual que é a nossa agenda de hoje, gente? 5 minutos de acolhimento, tá? Vou colocar uns, acho que vai ser um pouquinho a mais, que hoje vocês vão usar uma ferramenta digital também. Eu vou fazer igual vocês fizeram com os estudantes. Vou verificar se vocês adquiriram as habilidades desenvolvidas ao longo do percurso formativo através de uma ferramenta digital. E nós vamos fazer uma retomada, nós vamos relembrar aí o nosso percurso, o que a gente estudou, o que a gente conversou. Aí tem 2 momentos, tá, pessoal? Muito importante, a avaliação do tema, que é onde vocês vão responder aquele forms. Até eu quero lembrar de novo no momento em que aquelas sugestões que vocês me deram, aqueles apontamentos que vocês fizeram nos feedbacks formativos, é bom colocar ali, passar para a SED. Vocês são do segundo ano, do primeiro chamamento, vocês se recordam que havia 2 momentos de gravação, né? Vocês primeiro gravavam e depois vocês replanejavam. E essa alteração que teve no nosso encontro, né, na nossa dinâmica, ela foi das solicitações e das observações, das sugestões dos cursistas, de vocês. Então, essa alteração veio das sugestões de vocês. Então, é muito importante, gente, qualquer observação, vocês falarem para nós, vocês passarem lá, colocarem no Forms, ali tem no finalzinho um campo para vocês escreverem, tá? Para a gente ir melhorando cada vez mais, para poder cada vez mais construirmos aí uma formação, gente, bem assertiva, né? Desde quem está lá na SED, no DAP, construindo os materiais, e eu estou no meio, vocês estão aí na ponta na sala de aula. Então, é muito importante a opinião de vocês. E aí, depois nós temos a análise dos resultados, que nós vamos fazer com os nossos PDPs, vocês vão ter acesso ao PDP de vocês. E, por fim, a socialização, onde vocês vão compartilhar aí o que vocês implementaram, o que vocês construíram ao longo dessa jornada, tá? Então, vamos lá. Objetivos do nosso encontro de hoje: retomar o percurso formativo na temática 5 e avaliar o nosso desenvolvimento nela. Analisar os resultados da implementação, refletindo sobre avanços e pontos de melhoria. E, por fim, socializar com o grupo as práticas desenvolvidas para a reflexão e troca de saberes. Tudo bem até aqui? Uhum. Então, vamos para o nosso acolhimento, tá? Gente, eu vou deixar aqui em aberto, e assim, eu vou passar algumas imagens.
E eu vou perguntar para vocês qual a relação entre as imagens a seguir. Ou então, uma outra pergunta: o que vem à memória de vocês, tá? Ao ver essas imagens, que memórias vêm à cabecinha de vocês? Cada um de vocês, tá? Então, vamos lá. Fiquem à vontade para falar, tá? Primeira imagem. (1990) É isso que eu ia falar. Nossa, o Marcos... MS-DOS. 1990? MS-DOS. Então tá. Próxima. Lembro. E essa aqui? Ai. Mimeógrafo. Isso, mimeógrafo. Eu lembro a professora, quando eu estudava acho que era primário, né, que eles falavam, ela que era responsável por trazer nas salas esses papéis, né, um cheiro de álcool. Eu adorava, gente. Eu gostava do cheiro de álcool das atividades do mimeógrafo. Eu acho que eu usei quando eu comecei a dar aula na educação infantil, que foi na década de 90, Marcos. Quando você fala 1990, eu falei, nossa, estou muito velha. Quando eu comecei a dar aula na educação infantil, eu cheguei a utilizar o mimeógrafo. Não sei vocês dois, vocês chegaram a utilizar? Não, eu não. Eu comecei a dar aula cheguei, não. A gente utilizava, assim, lá na escola que os professores usavam, né? Sim, como alunos. Isso. Uhum. Olha só. Então, eu sou ainda do tempo dos maias e dos astecas, então, porque eu cheguei a utilizar. Próxima imagem. E esse aqui? É um retroprojetor? Quem lembra? Um retroprojetor? Não, ele tinha um nome. Lembra o que a gente colocava nele? Era uma transparência, né? Era uma lâmina, não era? Isso, acho que era projetor de transparência, não era? Era. Você colocava aquelas lâminas, ou eram chamadas de transparência? Isso. São lâminas. Isso, gente. Eu não usei isso porque eu não tinha Como dinheiro. é o nome? Não é um retroprojetor? Então, não, né? O retroprojetor é outro. Acho que é projetor, né? Projetor, pode ser isso. Projetor de transparência, de lâminas, enfim. Eu lembro que era caro imprimir nessas lâminas, né? Fazer impressão. Acho que muitos até escreviam, né? Acho que os professores escreviam com a canetinha, alguma coisa, e aí passavam para a tela. Eu nunca, assim, eu usei acho que uma vez em um colégio que eu dei aula para fazer um mapa. Eles usavam nas faculdades, eles usavam. Eu usei, sabe quando? Quando eu fiz um teste seletivo de professora colaboradora na universidade. E eu usei para fazer a minha aula expositiva no momento da aula. Na verdade, foi o momento que eu fui participar da aula didática, da aula prática, que fazia parte do concurso. Eu usei. Não lembrava mais. Eu só me lembro de ter visto, me veio à memória meus professores da faculdade mesmo, utilizando as lâminas, as transparências. Então, vamos para o próximo. E esse aqui? Esse aí esse nós já usamos, né? Saudades? Então, era o que tinha, né? Não tinha muitos recursos, a gente usava. E quebrava um galho, né, gente? Tinha o problema porque, nossa, demorou a gente descobrir. Tinha os pendrive, que daí, dependendo da memória, não funcionava, né? Aí não lia, Sim. daí você fazia tudo bonitinho, chegava lá, não funcionava. Sim, tinha o formato certinho também para passar no TV. Eu não sei aí, mas aqui em Foz eles chamavam de suquita. Olha o suquita, olha o laranjão, os alunos chamavam. Mas o maior problema era realmente essa questão do formato. E ajudou, né, gente? Como ele ajudou, né? Contexto de antes de pandemia, né? Pré-pandemia. E o próximo? Aí acelerou o processo do trabalho. Exatamente. Google Sala de Aula, né? O famoso Google Classroom. Sim.
E Marcos e Roseli, qual a relação que vocês conseguem observar entre essas imagens? A relação delas com a educação, com a escola. Essa mudança constante que é necessário, inclusive nós tivemos uma mudança acelerada aí, a questão da pandemia, eu acho que antecipou muito aquilo que deveria ser lá para frente. Com o advento da pandemia, nós tivemos um longo período aí que foi acelerado. Então, eu penso que tem que ser assim, né? É constante transformação, aberto para o novo sempre. Então, eu acho que a relação, não sei se o Marcos concorda. Sim, Marcos, você... Eu acho assim, foi a evolução, né, desse processo da tecnologia, assim, tecnologia informacional, né, principalmente aí, mas também eu acho que tirou um pouco da essência da escola, sei lá. Ao mesmo tempo que lá a gente parecia que era arcaico, mas aí parece que se tornou quase que a única forma de valorização do conhecimento a partir da tela, né? Então eu acho que isso também a gente precisa questionar, né? O controle, né? Eu acho que isso também tira a autonomia do professor, no sentido de que as empresas, as plataformas, né? Tudo isso acaba fazendo com que você precise utilizar isso, né? E nem sempre na sala de aula seria o melhor recurso, a melhor forma. Então, claro que é importante, mas, de certa forma, também eles acabam padronizando, né? Pessoal, penso que essas falas de vocês, eu vou agora passar um vídeo para a gente fechar, tá? Eu vi alguns pontos na fala de vocês neste vídeo. Então, assim, para fechar a primeira parte do acolhimento, vou passar um vídeo agora para vocês, tá? Tá. Trinta quilômetros de congestionamento. 30 quilômetros de congestionamento. Pancadas de chuva no período da tarde. Como você sabe? Algoritmos. Robô, você é o futuro? Eu sei calcular tudo na vida de vocês. Que música ouvir, que rua entrar, até quem amar. Vocês acham que eu sou o futuro porque eu tenho todas as respostas. Mas vocês desafiam a minha lógica. Eu calculei que era impossível uma garota se curar, e ela se curou. Vi crianças ensinando aos adultos como deve ser o mundo. Um homem sentir que ajudar alguém é melhor que vencer. Uma mãe aprender a ler só para ensinar o filho. Uma pessoa abandonar a lógica para salvar a outra. Meus algoritmos são precisos, mas vocês desafiam o impossível. Eu questiono usando bilhões de dados. Vocês respondem usando só o coração. Vocês acham que eu sou o futuro porque eu faço coisas incríveis. Mas as coisas mais incríveis ainda são as mais humanas. Essas coisas que só vocês são capazes de fazer, de sentir, de viver. Eu descobri. É você. Você é o futuro. Itaú. Por um futuro cada vez mais humano. E aí, pessoal, vocês conseguem observar alguns pontos das falas de vocês neste vídeo? Eu acho que eu percebo aí, né? Eu acho que as empresas, né, por exemplo, passou no final o Itaú, né? São grandes corporações privadas que, na verdade, romantizam, né? Então, ali colocou que, na verdade, é o ser humano que comanda e tal, né? Mas quando você está plataformizado, você acaba tendo que se adequar àquela regra, né?
aquele padrão, aquele tipo de ensino. Então, eu acho que esse robozinho que está falando, na verdade, na prática não acontece. Eu acho que, na verdade, acontece ao contrário, né? A robotização ela vai acontecendo de uma forma que individualiza, ranqueia, né? E aquele que se não adequa, ele tem que sair fora, né? Então, isso não é humanização. Olha, eu vi algo assim, gente, bem em relação a nós. Por exemplo, você pode ter a melhor tecnologia do mundo, gente. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas se não tiver o professor, se não estiver o professor com o nosso olhar humanizado, capacitado, não vai fazer a diferença o uso da tecnologia. O que vocês acham? Então, assim, eu vejo muito essa questão que a gente está nesse mundo, né, cheio de plataformas, e essa criticidade, Marcos, ela é importante. A gente precisa olhar as coisas com criticidade, ensinar os nossos estudantes a ser críticos, mas quem que vai levá-los para eles esse acolhimento, essa questão do olhar, se eles aprenderam ou não, essa questão da empatia, e também essa questão da reflexão? Nós, professores. Então, se pode ter, gente, assim, não sei se vocês concordam comigo, pode ter a melhor plataforma, mas se nós não tivermos um professor em sala de aula capacitado, e eu digo capacitado, não só aquele que domina o seu conteúdo, que sabe mexer nas ferramentas, mas aquele professor que tem habilidades humanas. Porque, assim, eu vejo que a gente precisa ainda valorizar, e mesmo que tenha toda essa tecnologia, as nossas habilidades humanas, elas são inigualáveis. Eu acredito, gente, que eles não vão conseguir criar máquinas que tenham essa capacidade de sentir que nós, seres humanos, temos, né? De se relacionar. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Roseli, Marcos? Exatamente essa questão, né, da tecnologia. Eu até faço às vezes, alguns debates, já fiz isso com os alunos, e principalmente de terceiro ano, dando os encaminhamentos para eles na questão da graduação, e eles falam, assim, que a questão de EAD, por exemplo, ou de alguns cursos, que o desafio é você se autorregular, se autodisciplinar e ficar na frente de uma tela, organizando o teu tempo, a tua disciplina, enfim. E aí eu ouço muito isso, que nada como o professor que olha nos olhos e tudo mais. E eu fiz também, minha primeira graduação foi presencial, aí fiz uma semipresencial e fiz uma também 100% EAD. E realmente é gritante a diferença. A minha primeira formação, que foi 100% presencial, é inigualável, em todos os aspectos, né? Até, assim, a relação hoje, por exemplo, com o professor, e você reencontra depois de anos e anos aquele sentimento, é algo, assim, muito, muito mágico. Eu falo que é mágico, é algo mágico, você encontrar um professor lá da sua primeira graduação, que você se identificava e tudo mais. Então, isso eu concordo com a professora Karina, que nunca, eu acho que é insubstituível, e precisa, assim, né, caminhar no sentido da evolução da tecnologia, mas sempre voltando para essa questão do olhar humano. E concordo também com o Marx, que se utiliza, obviamente, que a educação transformou em um mercado, né? Então, é complicado essa situação. Então, a gente precisa fazer o meio campo, encontrar o meio termo de tudo, como tudo na nossa vida, né? Encontrar esse meio termo. E o professor sempre vai ter o seu papel, e no meu entendimento, fundamental, indispensável e insubstituível. Isso, gente, é importante, né? É importante a gente lembrar em termos de sala de aula, de efetiva, como que eu posso dizer, de efetiva aprendizagem. Quando a gente fala disso, é importante a gente lembrar do nosso papel, né? Nós somos importantes, e nós somos esse mediador.
justamente para levar o aluno a ter acesso, justamente para levar o aluno a pensar, a refletir, a ter uma consciência, a utilizá-la de forma adequada. Acho que foi nesse roteiro, nessa temática que a gente começa ela com aquele videozinho do menininho olhando um relógio, que hoje seria o smartwatch, fora de hora. Então, quer dizer, eles usarem essas ferramentas de forma adequada, né? Então, realmente, esse é o nosso papel, né? Esse é o nosso papel mesmo. Esse é o nosso desafio, né, professor? Principalmente nós que somos de uma... Eu falo por mim, não sei vocês. Nós somos de um... Eu falo que a história é um divisor de água, nossa geração, né? Do antes e o depois. Sim. Nós não somos... Essa geração Z, totalmente conectada, nós não somos totalmente dessa época. Eu não sou. Então, é um desafio. Encontrar esse meio termo. E eu acho que a nossa geração teve que ter muita resiliência, e tem que ter, porque nós somos educados num tempo totalmente diferente. Hoje, nossos filhos, aí nós educamos os filhos totalmente diferentes, e temos alunos totalmente diferentes, né? Então, eu acho que a nossa geração, assim, exerce uma resiliência que acho que é a geração que mais se cobrou resiliência, a nossa, em relação a essas tecnologias, né? Bom, pessoal, então agora chegou aquele momento, tá? Que eu vou fazer minha implementação aqui com vocês. Eu vou testar os conhecimentos de vocês através de uma ferramenta educacional. Então, antes de eu abordar essa ferramenta, eu quero ver quem vai conseguir fugir de um cidadãozinho que me aparece no jogo que ele anda em modo turbo, tá? Então, antes de passar aqui antes de passar a ferramenta para vocês, o que a gente faz? O que o Marcos fez na implementação dele? A Roseli fez, a Sandra também, a gente explica para os alunos, né? Olha, hoje nós vamos fazer uma atividade assim, e muitos de vocês também fizeram uma retomada, porque era uma atividade que também abordava a recomposição de aprendizagem. Então, vamos lá. Gente, olha, nós vamos relembrar aqui um pouquinho o nosso percurso formativo, né? Nós conhecemos os programas e recursos educacionais digitais ofertados pela CED como apoio pedagógico ao professor em sala de aula. No caso nosso, da área de humanas, a gente tem quizzes, tem o Enem Paraná, aí abaixo ali, onde fica o RCO, tem o Canva, o Mentimeter, que são recursos que o governo fez uma parceria, então a gente tem um acesso melhor, um acesso maior do que os estudantes, né? A gente tem um acesso além do básico. Nós exploramos as potencialidades pedagógicas desses programas e recursos educacionais ofertados pela rede. Então, teve 2 exemplos. No encontro de planejamento também, apresentamos possibilidades práticas pedagógicas, utilizando os programas e recursos educacionais da rede. Então, esse aqui foram alguns dos pontos que a gente conversou nos nossos encontros formativos. Aí vocês criaram, construíram o plano de trabalho docente de vocês, colocaram em prática as belíssimas implementações de vocês. Então, agora, chegou a hora de eu fazer um teste, de eu verificar a proficiência de vocês, tá? Qual foi o nível aí de desenvolvimento de cada um em relação a este percurso formativo. Boa noite, Sandra. Chegou na hora boa. Chegou na hora da minha implementação, Sandra, com vocês. Eita. Chegou na hora da implementação. Então, olha só, pessoal, eu vou compartilhar aqui com vocês, eu sempre faço um plano B, que toda vez que tem link, alguma coisa, eu copio e colo num Word, que daí, às vezes, se não dá certo, eu vou direto ali no meu documento. Deixa eu parar um pouquinho aqui, que o bonitão não está aparecendo. Janela, aqui. Então, pessoal, ó, eu coloquei aqui as orientações do jogo, tá? E o link. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o link, vou colocar no chat para vocês. Cada um vai jogar esse jogo agora, tá? Então, vou pegar aqui.
colocar no chat. E aí, pessoal, agora, com bastante calma, eu vou ler as orientações para vocês, tá? Para vocês jogarem o jogo. Então, ó, primeiro momento, vocês vão abrir o link. Aí vocês vão clicar, vai abrir uma outra janela, uma outra aba no computador de vocês. Aí, no segundo momento, vocês vão colocar seu nome ou um apelido no espaço em branco. Eu sugiro colocar o nome, tá? Quando eu trabalho com os alunos, o Kahoot pede apelido, né? Eu não gosto porque eles acabam abusando, às vezes usando palavras que não são adequadas. Então, vocês vão colocar o nome. Bom, vocês verão, gente, que vai abrir a tela de um labirinto, que o jogo de vocês é um labirinto. Então, qual que é o objetivo do jogo de vocês? É chegar na saída. Porém, tem obstáculos no meio desses caminhos do labirinto de vocês. Então, o que que vocês vão fazer? Vocês vão mover o seu personagem através das setas. Cima, embaixo, direita e esquerda, tá? As setinhas que estão aqui no teclado do computador. E vocês vão movendo. Conforme vocês vão chegando nas portinhas, aparecerá, na verdade, são pergaminhos. Nos pergaminhos azuis, vai aparecer perguntas e vocês terão que responder. Se vocês responderem a correta, ele vai abrir a porta. Se não, daí você tenta novamente. E tem também os pergaminhos amarelos, tá? Que eles são dicas do que a gente trabalhou durante o roteiro, durante o que a gente trabalhou no estágio, durante o percurso formativo. E o objetivo de vocês é abrirem todas as portas e correrem para a saída. Porém, pessoal, quando vocês conseguirem responder e abrirem as portas, vai aparecer um bichinho aí e ele vai tentar pegar vocês para que ele vai tentar impedir vocês de chegarem na saída. Então, vence aquele que conseguir abrir todas as portas e chegar na saída sem o bichinho lá te pegar. Tá? Vai aparecer um outro personagem. Então, eu vou dar uns 5 minutinhos para vocês jogarem, tá? Todo mundo conseguiu acessar o link? Não sei se professora, não sei se está abriu a jornada, o meu nome e o tempo. É isso? Ah, agora sim. Não tinha aberto o labirinto, agora tá ok. Colocou seu nome, Rose? Sim, sim. Tá, então as teclas, as setinhas que vocês vão utilizar para poder se movimentar, tá? Eu vou morrer, eu não sei brincar. Vai. Como que faz para o menininho andar? Mexe nas setinhas. Mas tá? ela nem se mexe. Mas será que a sua o seu teclado aí do computador tá ok? É computador ou celular? Ah, daí eu. Vixe, no celular. Não, mas é normal, né? Vê no seu teclado, vê no teclado do seu computador. Não, do celular. Perdão. Vê no na flechinha do seu computador, na setinha do teclado do seu celular. Não, mas só tá
Elas estão alaranjadinha, almofadinha, né? Tem a azul, que você vai responder, e tem as laranjadinhas que são dicas. Só que a azul, você tem que responder, clicar nela e responder a pergunta correta para a porta poder se abrir. Ah, que pena. Só 2 minutos, tem. Perder. Acho que consegui aqui, professora. Daí pediu para ir novamente, né? Isso, você apareceu o personagemzinho correndo atrás de você? Apareceu, escapei dele. Bom, então, gente, esse é o jogo, tá? O Toki criou este jogo, ele sempre cria. Como que eu posso dizer para vocês? Ele é o nosso tutor, então ele sempre utiliza atividades práticas que têm a ver com o momento que a gente está do percurso formativo, né? Ele tem assim habilidade bastante bem desenvolvida em relação às ferramentas digitais, e ele sempre cria, né? Esses jogos, aqueles vídeos também que ele produziu com IA, enfim. Então, aí eu vou esperar a Rose e a Sandra terminar para a gente poder continuar. Eu não consegui, gente. Eu entrei num lugar do labirinto que eu tinha que encontrar o personagem lá, então eu não consegui sair. Acabei perdendo o jogo. Fui para um caminho do labirinto que o personagem, eu e o personagem ficamos encurralados ali. Eu também. É engraçadinho, né? É legalzinho esse jogo. E Bem bacana mesmo. para os estudantes faz sentido, né, gente? Colocando algumas questões ali para eles do que a gente trabalhou com eles, do nosso conteúdo, faz bastante sentido. Eu não sei se foi o Geniale que ele usou, mas eu acho que não. Bom, posso Eu fiquei continuar, encurralada pessoal? também. Eu fiquei encurralada também e não consegui. Eu também. E você, Sandra, conseguiu? Não pode ir. Ih, sem chance. Então, bom. Então, pessoal, esse foi o nosso percurso formativo, né? Nós utilizamos aí uma ferramenta digital para testar os conhecimentos, foi falado do tema 1, do tema 2, de alguns recursos digitais, de algumas orientações que a gente precisa levar em consideração quando a gente trabalha as recomposições de aprendizagem, a questão da empatia, do olhar para o aluno, né, para aquela dificuldade que ele está apresentando naquele momento. E, enfim, então agora, na nossa segunda parte, pessoal, é muito importante essa parte, tá? Porque é a parte onde nós vamos ouvi-los. Então, agora eu vou pedir para que vocês avaliem o nosso percurso formativo, avaliem a nossa temática. Então, qualquer sugestão que vocês tiverem, qualquer apontamento que vocês tiverem, é importante vocês registrarem naquela última parte que fica ali a pergunta, né, que vocês digitam, tá? Então, eu já coloquei aqui o link no chat. Lembrando, pessoal, vocês eram o primeiro chamamento, agora mudou a nomenclatura, vocês são segundo ano, tá? Vocês continuam o primeiro chamamento, mas segundo ano. Então, vou dar uns 5 minutinhos para vocês responderem aí, avaliarem a nossa temática. Qualquer coisa, estou aqui.
Professora, eu coloco docente? Isso, docente. Tá. Pessoal, assim que vocês forem terminando, vocês vão sinalizando, por favor? Terminei aqui, professor. Ok, obrigada. Também. Obrigada, Rose. Então, vou aguardar a Sandra terminar para a gente seguir, tá? Sandra, eu vou seguindo e também vou pedir sua autorização para eu compartilhar o seu PDP, pode ser? Terminei, professora. Estava lendo. Não, Pode terminar. compartilhar, sim. Ó, você pode terminar com calma, sabe por quê? É que agora vocês vão para um outro momento para responder também, de preenchimento, aí eu já ia passando para os seus colegas, tá? Mas em momento algum quis te apurar, tá? Tu respondeu mesmo tranquilo? Sim, aham. Tá. E você, então, me autoriza a compartilhar Sim, seu PDP? pode compartilhar. Tá.
Vou compartilhar o da Sandra, então. Pessoal, então, olha só. Agora, esse é um outro momento que vocês também vão utilizar para colocar aí as impressões de vocês, tá? Então, aqui tem o plano de trabalho docente. Eu vou pedir que vocês acessem o plano de trabalho docente de vocês lá no Classroom ou Google Sala de Aula e que vocês vão, tá? Até esta sessão aqui, ó. Que a gente está subindo ele, passamos pelo encontro de planejamento. Aqui, ó. Encontro de socialização. Então, meus queridos cursistas, eu vou pedir agora para que vocês calmamente, tá? Respondam essas 5 questões, tá? Ó, o que eu não sabia sobre a temática trabalhada nos encontros e que agregou à minha prática? Faz sentido a escolha da turma especificada neste planejamento para implementação? Justifique. Quais foram os resultados alcançados após esta implementação? A partir da minha implementação e dos resultados alcançados, o que eu faria diferente? Questionamento propositivo norteador, né? Que é aquele que a gente faz nos diálogos formativos. Após a autoavaliação em relação à temática, minha implementação e o feedback formativo, como os recursos educacionais digitais ou ferramentas educacionais podem auxiliar na minha atuação em relação ao aprendizado dos meus estudantes? Então, pessoal, são 18h54, eu vou deixar vocês até 7h04, 10 minutos para responder, tá bom? Aí, após esse tempo, nós vamos partir para a socialização. Então, eu estou aqui, qualquer dúvida, só me chamar. Vai até qual item, professora? Oi? Vai até qual pergunta? Aqui no 4, vai até o questionamento propositivo. Antes de inserir aqui fotos, prints de momentos importantes de sua prática, tá? Tá bom. São 5 questões. Aí já pode responder daí. Sim, você já pode responder, tá, gente? Até 7h05. Teste 5 minutos. Não, 10. Agora é 18h58. É 18h55 aqui no meu computador, até 7h05, tá? Ai, meu Deus. Perdão, é 18h55 no meu computador, até 7h05, tá bom? 10 minutos. Tá. Ô, Sandra, teu áudio tá ligado. Eu desativei ali, pessoal.
Pessoal, são 7h05, caso alguém precise de mais tempo, só me sinalizar, tá? Eu acho que é isso. Ok, Rose, obrigada. Ai, professora, vai faltar essa última. Mas pode terminar, Sandra. Ah, pode Pode terminar? terminar. Sim, nós estamos com tempo ainda, tá? Pessoal, são 7h10, então eu dei mais 5 minutos além dos 10 minutos. Então, agora, para que a gente possa terminar em tempo, eu vou iniciar as socializações, tudo bem?
Então, olha só, queridos cursistas, vamos compartilhar os saberes e experiências promovidos durante o planejamento e a implementação das suas práticas? Para isso, cada um de vocês, pessoal, na sua vez, tá, deve indicar o componente curricular, a turma, o tema e demais informações sobre a implementação. Compartilhar na mídia o seu PDP como apoio na apresentação e obedecer ao tempo definido pelo formador para cada apresentação. Então, pessoal, como nós estamos em 3, tá? E vocês falam de forma adequada, né? Razoável, sem exageros, eu vou deixar livre o tempo para cada um apresentar a sua implementação. E livre também a questão da ordem. Quem gostaria de começar? Eu acho que eu vou ter que escolher alguém. É só nessa parte 4, professora? Não, Oi? todo, né? É só a partir do 4 a gente vai falar ou é o planejamento todo? Não, é todo o planejamento, como a gente sempre faz nas socializações, tá? Eu posso Assim, mas de começar. forma sucinta, tá? De forma sucinta, você vai compartilhar seu PDP e aí você vai falar da sua implementação, o componente curricular, que no teu caso é Não atendimento, precisa ficar né, lendo ele não, né? Tá, Não, tá, tá? eu vou Você começar, vai ser bem rápido. consegue compartilhar ou quer que eu compartilhe? Ah, compartilha aí para mim, mas daí já vai sair o que eu escrevi? Já Tá. vai sair o que você escreveu. Agora, deixa eu entrar no Classroom, que eu fechei, peraí. Ah, qualquer coisa está aberto aqui. Você consegue compartilhar? Ah, daí eu tenho que compartilhar Mas você está no computador ou no celular? no celular. Então, deixa que eu compartilho, Sandra, porque eu acho que no celular é mais difícil, não é? E ele é ruim para ficar correndo para lá, Isso. para cá, com eletrônico. Então, ó, já abri aqui, tá? Vou Eu ia compartilhar. até Então, a escrever Sandra mais, vai... mas não deu. Aí, então, depois, tá? Você escreve mais, porque vocês ainda têm um tempo para melhorar o PDP de vocês, acrescentarem mais informações. Então, você pode depois fazer isso, tá? Tá bom. Então, só um minutinho. Compartilhando, tá? Aqui, ó. Então, pode começar. Tá, deixa eu ler aqui. Eu queria até explicar para eles sobre a minha modalidade. Mas você pode falar, tá? Porque aqui ela tem aqui o componente curricular que é docente, aí você colocou aqui, ó. Professora de atendimento para ele. Então, eu sou pedagoga, né? Aí, como eu vim de outra cidade para cá, só explicando para o Marcos e para Rose, eu estou atendendo como professora de plano de atendimento especializado. Eu atendo 3 alunos, eles têm laudo, né? E eles frequentam uma turma de 6º ano. E aí agora, nesse planejamento de ferramentas educacionais, eu escolhi o componente curricular de matemática, que é o MatFIC. Isso, Sandra. Você quer que eu suba teu teu PDP? Você... Uhum. Então, daí essas perguntas, aí perguntou se eu tenho conhecimento, eu como professora, como pedagoga, eu conheço todas as ferramentas educacionais, né? Então, eu cliquei lá que eu tenho, que eu conheço todas as ferramentas, porque o pedagogo, ele tem conhecimento de todas, porque a gente acompanha o professor, né? Então, eu conheço o MatFIC, eu conheço de conhecimento, então, por isso que aqui eu cliquei, que eu tenho um conhecimento razoável sobre as ferramentas, porque eu não trabalho, mas eu conheço, porque o pedagogo, nós sempre entrava naquele índice lá, se o professor está trabalhando, quanto que estava a porcentagem, se o professor tinha colocado
a atividade daquela semana, por isso que eu coloquei razoável, porque não sou eu quem trabalho, né, como vocês, os professores. Então, eu não coloquei que eu tenho conhecimento avançado, por isso que eu coloquei razoável. Muito bem. Então, agora, Sandra, eu vou passar para a parte do seu Isso. passo a passo da implementação, tá bom? Uhum. Então, vamos lá. Pré-planejamento aqui. Então, aqui, ó, os objetivos Isso, e o passo a passo. Aqui, que daqui explica tudo o que você fez, né? Como isso. foi a sua implementação, tá? Então, eu havia feito uma gravação com os alunos de atendimento, que são 3 alunos, junto com a turma, lá dentro do 6º ano. É uma turma bastante, e não é numerosa, tem 20 e poucos alunos. Eu não acho numerosa em consideração com a turma que eu tenho, porque são mais de 30 alunos. E havia dado certo. Mas quando eu fui procurar a gravação, eu até mandei para você, eu perdi o vídeo. Então, como eu precisava para aquela semana, eu então retirei eles, porque é um direito que eles têm de ter atendimento fora de sala de aula, de ser atendido individualmente, porque o aluno autista, ele não pode com barulho, eles podem usar fone, igual você está com esse fone grandão. Então, como eu precisava já da gravação daquela semana, então nós fomos até a biblioteca e eu escolhi um lugar diferenciado. Como a escola, ela é uma escola que tem muitos alunos, o único lugar assim diferenciado que eu tenho ou é o auditório ou é a biblioteca. A biblioteca é um lugar mais calmo. Então, nós fomos até a biblioteca e a gente também tem os laboratórios. Só que daí, para fazer algo diferente, fiz o uso dos tablets. A professora está trabalhando fração e a recomposição é de frações. Então, nós levamos os tablets e eles até me ajudam bastante, né? E nós entramos, né, para a fixação dos conteúdos, porque no Matific eles têm chance para realizar as atividades. Também vai ganhando umas estrelinhas lá. Eu também estou aprendendo com eles, porque cada vez mais que faz, recebe a estrelinha. Ganha uns pontos lá também. É bem legal a plataforma do Matific. Eu acho super interessante. E eu medio eles assim. Eu peço para eles lerem o enunciado. Eu peço para eles ir falando o nome a nomenclatura da fração. Tudo isso a professora ela trabalha exercícios na sala de aula com um livro didático. As mesmas atividades que ela dá na sala de aula, depois que tem as atividades na plataforma. Então, eles já aprenderam para depois ir para a plataforma. E na plataforma é bem lúdico, bem legal. Tem uns bichinhos lá que são feios, eles é diferente, né? Diferenciado. Então, eles clicam em cima daquele bichinho, aí o bichinho pede uma parte daquela fruta, outros tem um colarzinho, outros são umas pulseirinhas, outros são... Nossa, super legal. E eles gostam, né? Só que, assim, por que a gente tem que mediar? Porque eles não leem. E a maioria dos alunos são assim, não são só os meus alunos de atendimento. Eles clicam em qualquer resposta e vai ali. E o Matific, o que eu observo? É uma plataforma que ela ensina muito. E por ela ser lúdica, assim, colorida, sabe? Tem umas atividades que você arrasta e coloca em cima da resposta. Então, eles querem arrastar em qualquer um. Eles são muito agitados. Assim. As crianças de hoje, elas são muito agitadas, muito ansiosa, né? Então, por isso que a gente sempre tem que estar ali mediando. Até as outras crianças também precisam dessa mediação. Eu observo que o professor também, que está ali, ele precisa circular em cada aluno. E em casa também, os alunos, eles precisam fazer. Tem uns alunos que são espertinhos, fazem. Aí já esses meus alunos,
eu sempre estou ali mediando. E uma dica boa no feedback que você me deu, professora, eu sou ansiosa. E às vezes eu também não sei esperar, eu vou e falo para ele. Mas é porque no laboratório tem um tempo determinado. O professor usa uma aula para o laboratório e uma aula para a sala de aula. A aula passa muito rápido. E acho que é por isso que a gente tem aquela ansiedade para resolver as atividades. Entendeu? É por causa disso. Mas foi assim a mediação ali na aula do Matifica. Então, eu sempre uso essa mesma metodologia. Eles lerem o enunciado, observar bem o que está pedindo, e eu já vou ali explorando, ensinando eles o que é para fazer e relembrando o que a professora ensinou na sala de aula. Muito bem, Sandra. Alguém gostaria, Marcos, Roseli, vocês gostariam de tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta para Sandra? Não? Não? Não. É um trabalho dela bem diferente, ela ela é pedagoga e ela acabou por conta de um remanejamento ficando na nossa turma de docente. Então, as implementações dela, gente, é sempre no atendimento PAE, onde ela faz esse atendimento com os 3 alunos que ela atende em sala. E é bem rica a experiência, né? A gente sempre aprende muita coisa, não é mesmo? Mas obrigada, Sandra, tá? Eu acompanhei essa implementação. Obrigada e obrigada parabéns ali pelo seu acolhimento, pela sua atenção com os estudantes e obrigada pela sua socialização. Então, assim, Marcos e Rose, vamos separar 5 minutinhos para cada um? Pode ser? Pode ser. Então, vamos lá. Quem que vai ser o próximo? Daí eu vou parar de compartilhar o da Rose aqui. Ou da Sandra. Eu tenho uma mania de confundir a Sandra com a Rose. Olha, perdão, desculpa, eu já... Pode ser, então, né? Pode ser. Deixa eu ver se... Peraí, eu acho que não ficou em tela toda, né? Só voltar aqui, só um pouquinho. Isso. Ah, você está compartilhando várias, tem que ser uma guia, né? Isso, agora deu... Olha lá, isso. Deu certo? Deu. Deu certo? Sim, está aparecendo para nós o PDP. Tá, então, modalidade docente, primeiro chamamento, aqui, agora a Karina Mendes Reis Gomes. Deixa eu ver aqui, o que mais que eu posso falar para vocês aqui. Vou descer lá na minha, já direto no meu... Aqui. Bom, tema 1, professora. Escolhi o tema 1, o segundo ano de formação de docentes, do Colégio Professor Aidinho da Silva. Eu utilizei a aula 28 do RCO, que fala sobre os movimentos sociais. O objetivo era compreender a importância da atuação dos movimentos sociais e conhecer também as características e diferenciações entre os movimentos. Bom, a aula, ela teve início com uma informação que a gravação teria um objetivo do estágio probatório, eu expliquei os objetivos, houve, então, a exposição dos conteúdos e a informação de que aquele conteúdo já tinha sido trabalhada em 2 aulas anteriores e que, a partir daquele momento, nós íamos nos ater mais na questão da ferramenta propriamente. Eu utilizei o Quizzes, escrevi Quizzes aqui, em seguida, também utilizei uma atividade num papel impresso. Bom, o que eu providenciei? Foram 20 questões, foram elaboradas 20 questões no quiz sobre movimentos sociais. Eu utilizei, então, o Educatron, para deixei exposta a questão conceitual dos movimentos sociais, inclusive, que nós tínhamos trabalhado nas aulas anteriores, nas últimas 2 aulas. Utilizei um tablet para cada equipe, nós dividimos a sala em 5 equipes, e eu utilizei a habilidade do descritor de Sociologia 12, que é compreender a importância dos direitos civis, políticos e sociais na construção da cidadania. Também nós conversamos, articulamos com o descritor de Português, que é reconhecer posições distintas entre 2 ou mais opiniões,
relativa ao mesmo fato ou tema. Então, como nós trabalhamos movimentos sociais, nós trabalhamos a questão ideológica, nós trabalhamos a questão o que um movimento social, qual a finalidade, o público, o engajamento, as motivações, e numa aula anterior nós tínhamos feito um debate, eles escolheram um tema, um movimento social da contemporaneidade, e eles fizeram um trabalho bem, assim, produtivo em relação ao movimento de jovens no Nepal. Foi feito um paralelo com os movimentos sociais que nós tínhamos estudado de forma histórica, né? Então, aqui eu coloquei que as ações a serem desenvolvidas e o resultado esperado. Com a implementação da atividade, espera-se que os alunos possam identificar problemas sociais, ter compreensão do tempo histórico, das formas de organização dos grupos, como passeatas e greves, e análise de suas propostas para alcançar a mudança social. A ação, então, ela esperava-se, então, com o desenvolvimento dos alunos, que eles pudessem ser mais críticos, mais conscientes, também em relação a essa questão de desenvolvimento enquanto da cidadania deles, capaz de analisar criticamente a sociedade e promover o diálogo e a empatia também, claro, né? Compreender o papel desses movimentos na transformação social. Aqui nós temos, a implementação propriamente dita foi o seguinte: eu dividi a sala em 5 equipes, eles tiveram tempo, eu fiz a atividade do quizzes Pico de Maestria, que aparecia o tempo, e quem estava na frente, eles colocaram o nome da equipe, então eram 5 participantes, e ali o objetivo foi que houvesse como que eu posso dizer, uma ação conjunta, colaborativa, né, a partir daquela atividade. Aí eles terminaram, eu disponibilizei uma folha em que foram mais 20 perguntas que eles tinham que responder se era verdadeiro ou falso. E aí, no final, então, houve, então, quais as equipes que venceram, não só na questão do tempo, da agilidade, mas também dos acertos. E foi isso. Aqui nós temos algumas fotos, estou tentando ser o mais sucinta possível. Aqui as equipes, e eles levaram muito a sério essa questão da competitividade, porque também eles tiveram um brinde no final, né, um prêmio para a equipe que acertasse mais e tivesse também tempo e agilidade, né? Então não era só a questão do tempo. Na lousa eu coloquei todas as informações, a informação da recomposição, os objetivos da aula, o que nós iríamos utilizar, e até o final da aula, que seria os brindes. Aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa, professora, tinha mais, mas aqui, peraí. Aqui a folha impressa, onde eles colocaram verdadeiro ou falso, quantidade de acerto. Das 5 equipes, quatro equipes gabaritaram, somente uma que eu percebi que não houve assim, um engajamento. Aqui, o Pico de Maestria, que eles acompanhavam, e a equipe que eu percebi que não houve assim, um engajamento na questão de colaboração, eles tiveram menor acerto. Então, é isso, professora. Muito bem, parabéns, Sandra. Ai, gente, desculpa. Parabéns, é coisa de TDAH que tem o foco, sabe? Parabéns, Roseli, pela implementação também. Acompanhei essa implementação, tá? Muito bem elaborada. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Olha só, nós começamos uns minutinhos atrasados, assim, não atrasados, a gente começou alguns minutos depois das 18h10. E eu preciso, gente, até em termos para vocês receberem o certificado, cumprir o mínimo da carga horária, tá? Então, tá tudo dominado. A gente ainda precisa ficar mais alguns minutinhos. Então, assim, agora é o Marcos, para fechar aí o nosso momento de socialização. Vamos lá, Marcos. A professora que está compartilhando aí, né? Não, Marcos. Não? Então foi eu mesmo. É que eu já estava adiantando, eu imaginei. Tá certo. Então, pode ir à vamos lá, vontade. vou tentar ser bem rápido aqui. Então, né, o Marcos, primeiro chamamento. Então, eu fiz
a minha socialização, a minha implementação na turma da segunda série B, que é do Colégio Estadual Barbosa Ferraz. É uma turma composta por, em média, 36 estudantes. Acho que pode descer aí, professor, lá no planejamento. Então, mas é você que está compartilhando. Nossa, eu. Não, eu com os nomes da Roseli. Eu tenho um monte de tela aqui, tem muita tela, pera lá, deixa eu ver aqui. Tá, eu vou ir falando que acho que é mais rápido. Então, assim, para implementar, eu escolhi a aula do RCO, né, que trata sobre as estruturas sociais, o processo de estratificação social, onde trabalhou as 3 estruturas, questão das castas, os estamentos e as classes sociais. Então, esse conteúdo ele já foi trabalhado em aulas anteriores, então a proposta seria fazer uma recomposição da aprendizagem para que eles aprofundassem o conhecimento sobre este tema. Então, eu dividi a turma em 3 grandes grupos, onde, primeiramente, eles iriam utilizar a ferramenta digital, que era o Quizzes. Então, eu utilizei o Quizzes, coloquei 5 questões para eles responderem. Então, aí eu pedi para cada grupo ler uma questão e depois sugerir a resposta, né? E se os outros grupos também concordavam com as respostas e tal. Então, com isso gerou uma interação, né, entre o grupo e entre os grupos também. Então, aí alguns leram, acharam que era uma resposta, daí o outro grupo sugeriu outra resposta, aí até eles chegarem no consenso para eles responderem, né, a resposta correta. Então, foi assim, daí cada questão eu chamava um aluno de um grupo e eles iam lendo a pergunta e sugerindo também a resposta. Então, foi uma atividade interativa entre eles, no formato de quizzes. Aí, a segunda parte, eu propus a eles, né, irem ao quadro, e eu tinha deixado já colado cartolinas, cada cartolina com uma estrutura social. Então, foram 3 cartolinas. E aí, eu entreguei os post-its para cada grupo, e aí eu pedi, né, para o grupo que estava com o post-it amarelo, laranja, rosa, para completar, né, os espaços lá das estruturas sociais, né, com o objetivo deles perceberem as diferenças, né, e semelhanças entre cada estrutura social. Então, eles colaram esses post-its, e aí depois, né, ao final, eu solicitei para que 2 alunos fossem à frente também, para que eles pudessem explicar, né, as semelhanças e as diferenças entre elas, porque o objetivo é que eles entendessem a relação de desigualdade que existe entre as castas, os estamentos, as classes sociais, e também perceber as semelhanças, né? Então, por exemplo, a quantidade de pessoas que estão na base das pirâmides, que estão no topo da pirâmide ou que estão no meio da pirâmide. Então, foi um processo que, ao mesmo tempo que eles fizeram o quiz, que era uma plataforma digital, aí depois eles foram, né, no quadro fazer essa colagem, uma atividade prática, concreta, para que eles também aprofundassem esse conhecimento. E aí, né, não está na implementação, mas depois eu pedi para eles fazerem, né, um comparativo, né, no caderno, fazer uma tabela novamente, para eles destacarem as semelhanças e as diferenças entre essas estruturas sociais. Deixa eu ver se eu consegui. Eu estava tentando colocar umas fotos, aí aqui seria um dos grupos. Deixa eu ver qual mais. Aqui era o momento onde eles estavam colando, né, as estruturas. Então, as pirâmides ali. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui que eu consigo passar. Aqui seria o outro grupo também. Então, faltaram algumas fotos aqui que não deu tempo eu colocar. Mas foi uma atividade de bastante interação. Então, eles participaram, foram bastante estudantes no dia, praticamente a sala toda. Então, a gente foi comandando ali para conseguir, né? Porque como é uma atividade prática, então eles levantam, daí eles precisam ir sentar novamente, então a gente precisa estar intermediando aí essas questões.
Sem falar que eu tinha que comandar a câmera, né? Porque era na TV Educatron, eu tinha que ficar toda hora para lá e para cá também, para aparecer eles, porque não aparecia toda a sala. Mas acho que foi legal. É isso. Parabéns, Marcos, também acompanhei assim, né, de forma assíncrona, né, assisti sua implementação, isso, foi bem isso mesmo que você falou, e realmente eu fico muito feliz, gente, com a qualidade das implementações de vocês. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Ai, professora, eu fico com vergonha da implementação. Por quê? Sabe o que eu acho que faltou nas suas fotos, Sandra? Vou Você colocar. Colocar as fotos de você atendendo seus alunos para eles visualizarem o atendimento, porque você fazia um atendimento individual. Vou colocar. Então, Mas vamos foi fazer bem um tranquilo, combinado. gente. Foi assim, bem simples, né? Assim, é que realmente foi essa interação, porque eu busquei assim, eu fazer só a plataforma digital, aí eu pensei em fazer outra tarefa que fizesse com que eles, né, fizessem alguma coisa que aparecesse mais essa interação deles também. Aí eu não acabei sabia fazendo disso. isso. Oi? Mas foi... É que assim, é que a Sandra, ela tem uma, como eu posso dizer, ela não tem a sala de aula, mas sabe uma coisa que teve nas três implementações? Todos vocês, além, você também tem, Sandra, só que você talvez não percebeu, e eu falei isso para você no feedback. Tanto a Roseli, quanto o Marcos, quanto vocês não ficaram só nas plataformas. Você não levou a tabuada para eles lá, Sandra? Porque são recursos, caderno, tabuado, alfabeto. Mas é isso que o Marcos está dizendo. Ele, além dele trabalhar a plataforma, ele trabalhou também um recurso que a gente usa, que é o quadro, um cartaz. A Rose trouxe uma folha e você levou dentro da sua realidade a tabuada, porque eles estavam trabalhando fração, e o caderno. Mas, e assim, a gente está aqui, pessoal, isso é um encontro formativo. Então, olha só. Nós estamos aqui sempre para aprender. Então, todos os insights que a gente vai tendo, é bom, que daí a gente vai aprendendo e vai melhorando para o próximo. Então, professora, como nós... Oi, pode falar. Nós conversamos lá no nosso feedback. Eu levei 20 questões, Marcos, no quizzes, e questões onde eles tinham uma folha de 0 a 20, que eu fazia a pergunta e eles respondiam lá, verdadeiro ou falso. Então, foram 40 questões. Eu conversei sobre isso com a Karen. Então, onde eu faria diferente, eu até coloquei isso agora, numa das questões, eu reduziria, com certeza, eu irei reduzir o número de questões, porque não é a quantidade, sim a qualidade. E aí eu tive que correr, o meu vídeo ficou um pouquinho maior, tive que fazer um recorte no vídeo, porque passou, e o tempo que passou foi porque eles levaram um tempo maior para responder as questões no quiz. E eu percebi também, eu falei isso para a professora, que quando eles fazem o quiz de forma individual, eles vão mais rápido, e naquele momento, e a intencionalidade era essa, que houvesse um engajamento, um entrosamento, um trabalho colaborativo. Eu percebi que eles demandaram de um tempo maior por conta das questões. Não, eu concordo, eu discordo, não é assim. Então, eu percebi isso. Isso é legal, a intenção era essa mesmo. Mas eu errei na quantidade. Então, na minha implementação, foram 20 no quizzes, na plataforma, e 20 no impresso. Então, eu concordo que realmente é feio nesse sentido. Só um detalhezinho, então, Roseli, é isso mesmo. Quando a gente vai aplicar o quizzes, eles fazem rápido demais. Então, acho que é isso, né? Que a plataforma, ela acaba atrapalhando mesmo em cima, né? E aí, quando a gente faz interação entre eles, vai levar mais tempo. E aí, às vezes, a gente não tem como calcular o tempo que vai levar isso aí, né? Porque, mas, por exemplo, assim, se eles fizerem rápido... Então, é complicado a gente calcular o tempo que vai dar essa atividade. Então, eu procurei já fazer menos questões para tentar, assim, acho que vai dar, com 5 questões, acho que eu consigo, né? Porque eu não sei o que vai acontecer ali no meio da gravação. Mas se fizer rápido, não pode voltar para a sala? Não, nós estamos falando da implementação. A minha preocupação foi na implementação. Na implementação.
eles ficarem um tempo ocioso. E a minha intenção foi realmente, não foi nem uma carta na manga propriamente, mas acabou sendo. Mas foi eles terminarem rápido, como eles fazem no dia a dia, individualmente no quiz. Mas houve uma interação e realmente eles demandaram de discussão e concorda e discorda, não é essa, é essa. Então, assim, foi bacana, né? Eles me surpreenderam nesse sentido. E eles queriam fazer certo, porque tinha um brinde. A equipe que acertasse, tivesse maior acerto, menos tempo, eles levariam um brinde. Então, eles não queriam, eles não responderam por responder. Esse foi o diferencial. Olha que legal. Isso, gente. E assim, pessoal, nós estamos aqui num diálogo, né? Na verdade, eu estava com vocês individualmente e nós estamos aqui num grande diálogo formativo. É justamente a gente faz, às vezes sai de acordo com o que a gente pensou, às vezes não, mas nem por isso, né? Quando é bem planejado, quando tem uma intencionalidade pedagógica bem clara, não é porque às vezes fugiu um pouco daquele planejamento nosso que a implementação não foi boa. Tá? Então é isso, meus queridos, já são 19h41, tá? Acho que todo mundo merece descansar. A Sandra ainda está lá no terceiro turno dela. Formador. Você vai para outro formador? Nossa, a Rose vai para o quarto turno, então. Então, gente, alguém gostaria de falar mais alguma coisa ou eu posso encerrar? Então, olha, muito obrigada, tá? Parabéns a todos pelas implementações. Ótima semana e a gente se vê segunda que vem. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Ótimo. Tchau, Fiquem valeu, bem. gente. Com Deus. Tchau. Tchau.